Graça e paz, bom dia, bom dia. Glória a Deus por mais este dia, amém. Glória a Deus. Mais uma leitura, vamos lá, você que está aí. Glória a Deus, vamos para mais uma leitura poderosa para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Se você puder, clique aí e envie para o maior número de pessoas que você puder. Vamos lá para mais uma leitura diária da palavra de Deus. Amém? Vamos lá fazer mais uma leitura. Chame o povo aí e fala: bora, povo de Deus. Vamos lá para mais uma leitura. Aleluia, glória a Jesus. Vamos lá para mais uma leitura. Chamar esse povo aí, não é verdade? Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso 44º dia. Estamos na leitura de Deuteronômio do capítulo 21. Bom dia, Silvia. E o capítulo, Silvia, Dani, Selma, bom dia, Zé Pontes, bom dia, meu amigo. Então hoje nós estamos na leitura aí de Deuteronômio, capítulo 20 ao capítulo 24. Logo mais daqui a alguns dias, nós também já estamos encerrando a leitura do livro de Deuteronômio, né? Logo mais alguns dias, faltando aí apenas 10 capítulos, ou seja, daqui temos 10 capítulos, 2 dias e meio, 3 dias, né? 3 vai dar 12, então aí aproximadamente 3 dias a gente já encerra a leitura de Deuteronômio e vamos chegar no livro de Josué. Glória a Deus, olha só que maravilha, né? Você que nunca tinha lido a Bíblia toda, né? Já está dando aí os primeiros passos, isso é poderoso, isso é muito bom e glória a Deus por isso, não é verdade? Glorificamos ao Senhor por isso. Mas vamos lá fazer a leitura de hoje. Hoje a leitura está no capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, 23 e 24, não é isso? Ou melhor, é 21, né? Hoje não é o 20 foi ontem, então é 21, 22, 23 e 24. E eu quero gastar, claro, um pouco mais de tempo aqui, a partir do capítulo 24, tá? Quero gastar um pouco mais de tempo, mas eu vou aqui fazer um resumo prévio do que está falando esses capítulos, tá bom? Então, para você que está aí acompanhando nossa leitura diária dos capítulos, né, Deuteronômio 20, ou melhor dizendo, 21, né, o capítulo 21 vai falar sobre os casos de homicídio não resolvido, então como que eles resolviam, né? Como que era para a nação de Israel resolver os casos de homicídio, o casamento com uma prisioneira, né, quando eles entravam numa cidade, saqueavam uma cidade, né, tomavam aquela cidade e de repente eles ficavam com despojos e entre os despojos estava aí as mulheres e as crianças, né? Então Moisés dá a orientação de como funcionaria o casamento com uma mulher que naquele caso era uma prisioneira, né? Os direitos dos filhos mais velhos, vamos falar novamente da primogenitura do filho, isso aqui a gente já detalhou em outras leituras anteriores. Claro que eu estou passando, mas é importantíssimo você ler, tá bom? Você ler, você acompanhar, você se aprofundar aí, né? Para cada dia mais fixar a sua leitura aí. Em seguida, o capítulo 21, como lidar com o filho rebelde, né? Como lidar com esse filho que é teimoso, rebelde, né? Que não obedece pai e mãe, né?
Então, ele está dizendo aí de como que é a forma, né? Outras normas, aqui ele vai dar referência aqui no versículo 23. No versículo 23 ele vai dar referência, né, sobre o madeiro, tá lembrado? Vai falar de quando um homem era pregado, né, no madeiro, ele era considerado maldito aos olhos do Senhor. Então isso é poderoso, né, porque aqui a gente começa a ver um apontamento, né, uma seta ali apontando para o Messias, né, quando Jesus morre pregado na cruz. Então Jesus se torna maldito em favor da nossa vida, amém? Então isso é poderoso, né? E aí nós vamos para o capítulo 22. O capítulo 22 eles vão falar sobre algumas normas, né, acerca da pureza sexual. Então ele vai falar, né, da relação antes do casamento, depois do casamento. Ele vai falar do adultério, ele vai falar do divórcio, né? Quais eram os casos, né? Porque nós temos falado, né? Isso aqui, claro, escuta, deixa eu já iniciar dizendo assim: bispo, o senhor é a favor do divórcio? Claro que não, né? Eu não sou a favor do divórcio, né? Não sou. Mas a gente precisa analisar o que a Bíblia nos orienta, né? E quem que diz isso lá no Novo Testamento? No Novo Testamento, Jesus vai dizer que Moisés só deu carta de divórcio por causa de dureza de coração, palavras de Jesus. Mas aqui no Velho Testamento a gente vai encontrando os motivos do porquê que Moisés dava carta de divórcio, né? Então, o primeiro ponto que nós vamos observar aqui é o campo primeiro cultural, né, a respeito do divórcio, né? Existe um ponto muito importante aqui para a gente analisar o ponto cultural. Qual era a cultura? A cultura era da honra do homem, né? O homem tinha muito mais voz do que a mulher, né? O homem tinha esse lado, era a cultura da época, não há o que fazer. Isso não é o povo judeu, era a cultura do mundo, né? E isso está entrelaçado aonde, meu bispo? Está entrelaçado em Gênesis capítulo 3. Quando a mulher come do fruto, Deus dá uma sentença, aponta aquela sentença, muda toda a história da humanidade, tá? Então, a gente precisa entender isso, que aquela sentença de que, né, a mulher amará o seu homem e ele a dominará, né? A sentença que Deus dá à mulher devido à sua desobediência de comer o fruto que Deus havia falado para não comer. Então, essa sentença muda a história da humanidade, não é só a história do povo judeu, é a história da humanidade. Tá, meu óculos está sujo? A história da humanidade. Então, nós precisamos analisar, tá bom? Nós vamos analisar esse ponto central, tá bem? Dani, é porque nós não podemos esquecer, tá? Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós vamos ver aí, né, esses livros, né? Então nós temos aqui livros históricos. Eu estou até fazendo curso, ó, estou fazendo curso de teologia, né? Eu estou fazendo curso, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, estou fazendo o curso de teologia fundamental da FTB com o pastor Carlos César Cavalcante, né? E aí eu tô aqui logo no início, né, no comecinho, ele está falando exatamente sobre como é separado os nossos livros. Então, os livros é separado por livros históricos, poéticos, proféticos, e tem mais uma classe que agora eu não me lembro, né? Mas são 4 classes da Bíblia cristã. Então, aqui no livro de Deuteronômio, né, nós vamos ler ali o livro da Torá, da lei, né, que é um livro histórico, né? Então ele vai falar muito sobre a cultura, ele vai falar muito sobre os costumes da época. Serve para a gente no mundo atual? Muitos costumes não, tá? O que cabe a nós aqui é a fidelidade imprimida na história, né? A fidelidade a Deus, a fidelidade à família, a fidelidade ao casamento. Então essa fidelidade, né? Grave isso, então, a fidelidade impressa nos livros históricos, ela ainda continua para nós, né? Então, há uma fidelidade com Deus, que não pode mudar, há uma fidelidade com a família, que isso não se muda,
e é uma fidelidade no casamento que é saudável, né? A mesma fidelidade que está aqui no Novo Testamento será a mesma fidelidade que vai para o Velho e Novo Testamento em si. Então, o que não muda aqui é a fidelidade, mas existem alguns contextos culturais, né, da época e que nós, né, que estamos aqui no século XXI, nós precisamos compreender a história. Né? Nós não podemos olhar para a Bíblia e falar assim, meu Deus, olha como a Bíblia era machista. Não, não existe nenhum tipo de machismo dentro das Sagradas Escrituras. Existe um contexto cultural, né? Quando o mundo foi formado, quando as coisas foram, né, moldadas, e isso não é o povo de Deus, isso é o mundo da sua forma geral. Né? Se a gente for analisar outros povos, era até muito pior do que o povo de Israel, concernente a mulher, né? Tratava realmente a mulher como apenas um objeto. E aqui nós não vamos ver isso porque Moisés, através das orientações que Deus dá a ele dá direito à mulher que naquela ocasião ela não tinha, tá? Ela não tinha. Então existe aí todo graça e paz, meu pastor, glória a Deus, Deus abençoe, viu? Então, existe todo um contexto cultural da época, né? E eu não... A gente, melhor dizendo, a gente não pode esquecer disso, tá? Quando lê algumas partes da Bíblia no Velho Testamento, nós não podemos esquecer do contexto histórico, tá? Isso precisa estar pontual na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Então, aqui no capítulo 22 de Deuteronômio, nós vamos ver essas questões do casamento, da sexualidade, né? A questão da liberdade cultural, né? De se ter ali mais de uma mulher, era uma liberdade cultural da época. Como funcionava o divórcio, né? A igreja ensinou, e aí eu lembrei porque eu entrei na questão do divórcio, né? Explicando aí que eu não sou a favor do divórcio, mas a gente precisa ler o que o texto está dizendo, né? Então a Bíblia vai ver, a igreja fala muito, né, que a gente só pode dar de carta de divórcio no caso de imoralidade, né, de traição, adultério aí. Mas aqui no Velho Testamento a gente vai ver Moisés abrindo precedentes para o divórcio, fora a questão da sexualidade em si. Né? Nós vamos ver aqui algumas cartas orientando, e essas cartas estavam favorecendo quem? Quem, irmãos? A mulher. Porque o homem já tinha uma liberdade de ter várias mulheres. Então, um homem, para ter uma outra mulher, ele não precisava separar, né? Agora, não era aceitável a mulher ter vários homens nessa ocasião cultural, né? Então, aqui tinha um ponto de diferenciado, né? Entre o homem e a mulher. E eu repito, isso está dentro, primeiro, de um contexto cultural, está dentro do ponto onde, desde que o mundo é mundo, as coisas aconteciam desta forma, tá? E ali Deus veio para organizar, orientando Moisés, organizar e favorecer, tá? E favorecer em alguns pontos aqui a mulher. Então, ele vai dar carta de divórcio para que a mulher tenha direito de voltar para casa dos pais, porque ela não tinha. Uma mulher que se divorciava, ela ficava sem casa. Era uma vergonha para a família receber essa mulher de volta. Então essa carta, ela dava uma obrigação de responsabilidade parental da família de receber essa mulher, né? Então Deus faz isso com Moisés para ajustar algumas coisas que estavam acontecendo. Se o homem também desonrasse, porque também tinha isso, né? A gente viu lá na história de Jacó, quando um jovem pega a sua filha Diná, tem relação sexual com ela, aquilo fica na mesma. Então Moisés aqui, ele tá pontuando. Então agora, se um homem pegar uma mulher e desonrar ela, tomar a sexualidade dela, ele vai ter que pagar um valor por isso, né? Esse valor, ele cobre aqui o trauma, né, né, a questão dos sentimentos da mulher? Claro que não, irmãos, mas aqui a lei que está sendo implantada já está começando a olhar para a mulher, você está entendendo? É isso que eu quero pontuar aqui nesta manhã. A lei
que Deus está dando, está começando a indicar um caminho de favorecer a mulher, de não deixar a mulher desamparada, desacreditada, de acordo com a cultura que já estava impregnada na vida do ser humano naquela ocasião, tá? Então, os homens tinham, né, relações à torta e à direita, e a mulher ficava onde? Uma mulher que não era mais virgem, ela era totalmente desonrada, sem valor nenhum. Como que fica essa mulher? Então, a Bíblia vai nos direcionando aqui em alguns pontos da leitura de hoje, e a gente vai ver, se você não olhou por esse lado, né, se você não olhou por esse lado de ir favorecendo a mulher, eu quero te convidar a olhar novamente, tá? A ler novamente. Olha lá o cuidado. Claro que vai ter alguns pontos, mas que não adianta. A gente está numa cultura antiga que estava debaixo de uma lei, de um outro contexto cultural, né? Então, não adianta a gente tentar trazer aquela mente do passado para hoje, né? Ah, mas por que eles nos agem diferente? A mente já era uma outra mente no passado, né? Onde realmente a mulher não tinha o valor devido, onde a mulher era muito explorada, via ela somente como né, alguém que estava ali para servir o marido e a família, ponto final. Então, aqui Moisés começa a dar uma organizada e começa a dar o direito, né, à mulher. E aí, olha só, como a mulher nessa questão do casamento, da sexualidade, ela se perdia o valor, né, depois da sexualidade, né, e dependendo de como foi feito esse trato, como foi feito esse compromisso, a carta dizia que o homem não poderia separar dela jamais, tá? Então eu quero ler aqui alguns trechos, tá? Com vocês, não dá pra gente ler tudo, mas eu quero ler aqui alguns trechos do capítulo 22. Vamos começar pelo verso 13, pra gente cair dentro do entendimento, tá? Então, preste atenção na leitura, tá bem? Deuteronômio capítulo 22, versículo 13. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relação com ela rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem. Então, o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhe dirá: dei minha filha em casamento a este homem, e agora ele a rejeitou. Acusou de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade da minha filha. Então, os pais estenderão os lençóis da filha diante da autoridade, e eles pegarão o homem e castigarão. Então, esses pontos aqui, né, tá dando um valor que a mulher não tinha na época, né? Então Moisés está organizando com tantas coisas que aconteciam, tá bom, irmãos? Então a gente precisa ter esse olhar, não olhar ali somente, nossa, que absurdo, né? Hoje se você for, vamos lá, hoje se você for para alguns países, hoje, em pleno século XXI, se você for para alguns países, a mulher ainda é visto como nada, né? A Índia é um dos países mais machistas, né? Nessa questão de visão. E hoje na China, se uma mulher ela estiver na rua seminua ou se estiver com vestes vulgares e um homem abusar dela na China, né? E um homem abusar dela, para a lei, para as autoridades, China não, desculpa, irmãos, na Índia, tá bom? Desculpa, é na Índia. Para a autoridade na Índia, tá? Na Índia, a mulher ainda é culpada de provocar o homem a ter esses sentimentos. Olha o absurdo, tá? Então, olha o absurdo, e que, de uma certa forma, você vê o sistema, a mídia, o mundo, ninguém comenta nada, tá bom? Porque é um sistema, é o mundo, né? A gente vai ver várias reportagens de canais de televisão e ninguém comenta nada, né? Quantos canais de televisão pontuaram essa cultura, né, da Índia, né? Se tem, eu
Eu desconheço, né? Pode ser que tenha, mas eu desconheço. Então, hoje ainda a gente sofre, o mundo ainda sofre com algumas culturas, né? E que aqui, né, quando eu olhei hoje para a leitura, eu falei, meu, como Deus é tremendo, né? Deus usando Moisés para organizar isso, para colocar cada ponto no lugar, para favorecer a mulher de alguma forma, desde o Velho Testamento, porque infelizmente existe um ponto cultural. E aí ele vai contar, então, se o homem fizesse essas acusações, ele deveria ser castigado, né? E aí fala, até essa lei, irmãos, quantos homens não fizeram uma acusação infundada, sabe? Concernente à sua mulher, concernente a uma mulher que ele teve relação com ela, desaprovou, não gostou. Quantas vezes isso já tinha acontecido no passado, antes de Moisés formar, né, esses pontos, pontuar a lei aqui. Versículo 19, também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata, que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa a uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem e ele jamais poderá se divorciar dela, né? Então, aqui, Moisés começa a colocar leis que favorecem as mulheres, né? Então, isso aqui é um ponto honroso, né? E aí eu quero convidar mulheres nesta manhã que leram o texto, acharam algumas coisas absurdas, né? Então, leia de novo e olha com uma outra ótica, né? Veja essa outra ótica do favor, porque nós não estamos falando, estamos lendo uma carta, um livro, uma parte histórica da Bíblia com o contexto de hoje, né? Eles não eram o povo de hoje, com a democracia de hoje, com o que a gente vive hoje, com a igualdade, né, entre o sexo masculino e feminino. Então, não é o contexto de hoje. Então, nós precisamos olhar com esse cuidado. Vamos continuar? Aí ele diz, versículo 20, mas se as acusações do homem forem verdadeiras, ponto, ele pode provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa do pai e ali será executada, né? Terrível para a cultura da época, mas era cultura, irmãos, tá? Executada por apedrejamento pelo homem da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa dos seus pais. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio, né? Então, que era uma sentença. Então, tinha um favor, mas também tinha uma lei a ser cumprida. Se um homem for fragado cometendo adultério, olha lá, ele e a mulher terão que morrer, né? Se isso fosse nos dias atuais, acredito que não existia adultério, né, irmãos? Teriam que morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então, aqui tinha um radicalismo pontuando a lei, né? Então, isso aqui a gente vai lendo, vai entendendo que é contexto histórico e vamos caminhando. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida a um casamento e tiver relação sexual com ela dentro da cidade, levem os dois para fora da porta da cidade, executem-nos apedrejamento. Então, os dois estavam desonrando, né? A mulher é culpada porque não gritou por socorro, né? Olha lá. Porque se um homem abusasse, olha só, não era aceito, tá, irmãos? Essa fala aqui, esse escrito de Moisés, isso vai demonstrar que a mulher não era um objeto, sabe? Como algumas feministas vão afirmar aí no mundo afora de que a Bíblia é machista, que a Bíblia enxerga a mulher como objeto. Não, a gente vai ver aqui, ó, que não é. Então, se a mulher estava sofrendo, ela deveria gritar por socorro, né? Porque o homem que tentasse abusar, ele seria morto, ele seria executado também, tá? Então, como ela não fez isso, o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Olha lá, né? Então, mais uma vez aqui, Moisés olhando para a mulher que era naquele contexto frágil, era um contexto cultural que não valorizava tanto o sexo feminino. Então, aqui a gente vai vendo o favoritismo de Deus para com a vida das mulheres, orientando através de Moisés, né? E aí
Versículo 28, eu quero ler com vocês também o 28. Se o homem tiver relação com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai a moça 50 peças de prata, uma vez que ele humilhou a moça, e se casará com ela, e jamais poderá se divorciar. Então, aqui vai alguns pontos aí de cuidado. Por quê? Fala assim, mas e se eles não se gostassem, tal, com o pensamento de hoje, né? Não se gostar, só foi ali uma sexualidade, um relacionamento em si, acabou. Tinha que ter responsabilidade, irmãos. Por quê? Porque naquela ocasião, como eu estava dizendo culturalmente falando, a mulher não tinha o valor. Então o homem ia continuar a sua vida normalmente, mas a mulher perdia-se o valor, o dote, né? Dificilmente ela conseguiria um casamento honroso. Por isso que Moisés vai dando essas cartas, vai orientando aí para que a mulher fosse guardada de alguma forma, tá bom? Então, entenda aí e observe com cuidado, né? Aqui no capítulo 23, né, vai vir as normas de adoração, né, informando aí tudo direitinho, vai falar um pouco do contexto dos povos moabitas, né, e etc. Normas diversas também, né, então ele vai falar da impureza, né, e aqui fala sobre a poluição noturna, né, de um homem. Quando isso acontecesse, ele estaria impuro cerimonialmente, tá bom? Vai falar também da parte dos votos, né? Então, se você fez um voto ao Senhor, cumpra, né? Deuteronômio 23, versículo 21, quando fizer um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer votos. Então, olha lá. Então, Moisés está falando, vocês não são obrigados a fazer voto, mas se fizerem voluntariamente, cumpra cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus, tá? E paro aqui no capítulo 24, e aqui que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, porque ainda eu vou falar do divórcio, que hoje é um assunto tão mal compreendido no meio da igreja, tão mal aceito, e que, novamente eu falo, estou dizendo isso não porque sou a favor, bispo está dando carta de divórcio a todo mundo, não é nada disso, tá? Então, a gente precisa olhar para o texto, analisar e entender o que Moisés estava querendo dizer aqui, quais seriam as consequências dessa carta de divórcio, né? Porque hoje a igreja, se você falar assim, divórcio para a igreja, ela vai falar assim, não, só em caso de adultério. Será que é só em caso de adultério? Né? Era só em caso de adultério que Moisés dava carta de divórcio? Não, irmãos, tinha outros motivos, né? Tinha outros motivos e que, novamente estou dizendo, essa carta de divórcio não favorecia o homem, tá? Porque o homem já tinha liberdade. Se a mulher que ele estava ali, a mulher não atendia as perspectivas dele, ele poderia se casar com outra mulher, desde que ele tivesse, né, condição de sustentar essa outra família. Né? Ele poderia, pela lei, ali permitia na ocasião. Tá? Mas vamos lá. Capítulo 24, versículo 1, diz assim: se um homem se casar e a sua esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela mandando embora de sua casa, né? Então, vamos lá, de repente a mulher, como a gente estava lendo anteriormente, a mulher casou dizendo que era virgem, né, e tal, e não era. Ou a mulher casou dizendo que nunca tinha tido, ou tinha tido apenas uma única relação, né, etc. Não sei, atos vergonhosos. De repente aquela mulher, ela tinha sido uma prostituta, depois mudado de história, né, mudado a sua história, e o homem descobriu, porque aqui está sendo se ele descobre depois, tá bom, irmãos? Se ele descobre algo da sua mulher depois, se ele se casa consciente, essa lei não entra, tá? Se ele casa consciente, ele tá se envolvendo com a mulher, ele sabe quem é e casou, então essa palavra não entra. Mas se ele
não conhece a história dela, casa, depois descobre atos vergonhosos, ele dará, ele não vai expulsar, não vai executar, não vai humilhar, ele simplesmente vai dar uma carta, uma certidão de divórcio para ele, mandará de volta para sua casa. Olha o versículo 2. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. Ela está livre, tá? Ela está livre. Então, quando a gente olha aqui para a carta do divórcio, a carta de divórcio que Moisés está dando está favorecendo esta mulher. Porque senão, irmãos, essa mulher ela ficaria em casa sendo escrava daquele marido, humilhada, infeliz. Então, Moisés aqui está organizando os contextos familiar de relacionamento entre marido e mulher, tá? E aí, claro que ele vai dizer, né, se ela, olha lá, vamos ler, versículo 3. E se este também rejeitar e escrever o segundo marido, né, certificado de divórcio e der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo, se ele morrer, o primeiro homem que mandou ela embora não poderá casar-se com ela de novo, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor Deus lhe deu. O que quer dizer esse texto? Isso aqui fala de uma responsabilidade, para não ficar aquela sem vergonhice, né? A gente separa, volta, separa, volta, separa, volta. Então, a carta de divórcio aqui é algo sério. Separou, então cada um segue o seu caminho. Cada um segue a sua vida. Então, isso aqui vai demonstrar para a gente que Deus não tem aquela visão de que não, você tem que ficar no casamento, a mulher está sendo espancada, a mulher está sendo judiada, a mulher está sofrendo. Não, a palavra de Deus diz que não diz nada disso, tá? A palavra de Deus não diz nada disso, tá? O nosso Deus, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus consciente, embora a carta aqui de Deuteronômio esteja também dentro de um campo cultural, mas a gente vai ver Deus usar a vida de Moisés para alcançar e favorecer o sexo feminino, tá bom? Para tirar as mulheres de jugo, para que a mulher não seja desprezada, para que a mulher não seja jogada na escória, tá? Porque isso acontecia com muita frequência, tá? Do homem não querer dar carta de divórcio e deixar a mulher ali. Então, Moisés vai orientando ao povo de Israel, né? Versículo 5, o homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial, estará livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Olha só que, né, poderoso, um ano de férias aí para poder estar. Já pensou se isso vira regra, irmãos? Meu Deus do céu. O homem pegar um ano de férias do casamento, misericórdia. Então, aqui é o cuidado, né, conjugal, para não dar margem. O cara se casa, vai servir, né, lá o serviço militar, né, e aí a sua mulher fica descoberta, uma mulher que acabou de casar, uma mulher jovem. Então, para que não haja nenhuma traição, né, então era necessário essa mulher. Essa mulher ela ser cuidada pelo marido. Então, o ponto central que eu quero gastar hoje aqui com vocês, pessoal, é falar exatamente isso, né? Da gente tirar do nosso meio o radicalismo, tá bom? E não colocar, claro, não vamos tirar o radicalismo e vamos colocar o liberalismo. Não, também não somos liberais, tá bom? Nós somos conservadores, nós entendemos a responsabilidade, a luta pelo casamento, né? Agora, a gente precisa ler as cartas com cuidado, né? Bispo, mas esse texto serve para nós, né? Ele vai servir como caminho para compreensão. Porém, para a nossa vida, o que se baseia é o Novo Testamento, né? Para a igreja gentílica, a gente se baseia hoje no Novo Testamento, quando Jesus diz que Moisés dá a carta de divórcio por dureza de coração, e não porque
Esta era a vontade de Deus, né? Essa é a vontade de Deus. Deus não quer, irmãos, que duas pessoas infelizes estejam num casamento, tá? Correndo risco aí de, como a gente vê hoje, né? Feminicídio, correndo o risco de uma agressão feminina, né? Da mulher ser agredida. Então, Deus não quer isso de forma alguma, tá? Deus não quer isso de forma alguma. Então, eu sempre digo como pastor, porque às vezes tem pessoas que colocam a religião ou a cristandade ou a sua fé acima de todas as coisas. Não, não e não e não. Nós precisamos entender que dentro de um país existe leis, tá? E mesmo você sendo cristão, você está debaixo da lei, tá? Se essa lei não fere princípio, você está debaixo da lei. Então, muitas coisas que acontecem com a família, né? O que a igreja precisa fazer? O que o pastor precisa fazer? O pastor precisa entender que se aquela situação está amparada pela lei, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o sacerdócio, tá? Então, seja o que for que aconteceu, se o país está amparando dentro da lei, nós precisamos fazer a mulher buscar a lei. Se o homem está agredindo ela, ela precisa buscar a lei, tá? E o que diz a lei do nosso país, tá? Então a gente tem que ter lei, a gente tem que parar de ser conivente. A igreja precisa parar. E aqui eu estou falando da igreja no seu contexto geral, tá bom? A igreja precisa parar de ser conivente. Mulheres precisam se encorajar a denunciar as agressões que estão vivenciando. Saia do contexto religioso. Ai, o que vão pensar de mim? Meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Irmã, é melhor você estar viva, tá bom? E separar do seu marido do que você permanecer num casamento abusador e você poder correr risco de morte, tá bom? Então, nós precisamos aí ter sabedoria, irmãos, tá? Eu sei que esta palavra até é uma palavra difícil para um pastor falar, mas é uma realidade, tá bom? Vocês estão comigo aí? Então dá um sinal de fumaça aí, fala alguma coisa para me entender que eu não estou aqui sendo um monólogo, tá bom? Então é importante, né, esta fala, né, ter lugar na sociedade, ter lugar no meio da congregação, né? Nós como pastor, eu como pastor, nós como igreja, somos a favor do divórcio? Claro que não. Nós vamos lutar, nós vamos orar, tá? Nós vamos buscar ao Senhor, tá? Em favor disso, mas nós não iremos concordar, com nenhum tipo de abuso, tá? Nós não iremos concordar com nenhum tipo de abuso, seja ele verbal, seja ele psicológico, seja ele sexual. Nós precisamos entender que o nosso país tem lei. E aí, se tem lei, não se trata esse assunto com o pastor. Porque muitas vezes as famílias, né, da igreja faz isso, irmãos. Acontece algum problema, chama o pastor não pode resolver o que tem lei. Você está entendendo? Vamos lá pegar um caso bem perigoso, que às vezes chama o pastor e o pastor fica ali preso, sabe? O pastor fica preso porque tem lei. E aí a família precisa tomar uma decisão e não o pastor. Não é a igreja que tem que tomar uma decisão, né? Vamos lá, a gente tem famílias aí com contexto de abusos familiares, né? É triste relatar isso, mas é uma realidade. Seja abuso do marido para com a esposa, porque teve sexo sem a vontade da esposa. A esposa é livre, a esposa tem sentimento, a esposa não está ali como uma máquina para servir, tá? Então, não é assim, o homem não tem que abusar, ele tem que tomar a sexualidade da mulher, precisa haver um respeito. E quantas mulheres sendo abusadas no casamento porque ela está se sentindo obrigada a ter sexo, né? Ou a figura do pai abusar da filha. Infelizmente é uma tristeza falar isso aqui, né, nas redes sociais, mas é uma realidade. Aí vem essa bomba para a nossa mão.
né? E ali, às vezes, a família quer que a gente tome uma decisão. A decisão a família tem que tomar. O pastor, o líder espiritual, ele vai estar ali como um apoio, né? Ele vai estar ali como um apoio para a parte fragilizada, tá? Então, gerou qualquer área, né, qualquer assunto específico nesse ponto, é delegacia, é polícia, a gente tem lei, né? A gente está vendo a igreja cometer erros absurdos porque o pastor quer entrar e quer aconselhar uma área que não compete a ele. A gente está vendo Moisés tratar aqui porque Moisés era o profeta, Moisés era o juiz na ocasião. Mas tem assuntos que não é para ser tratado na igreja, é para ser tratado na delegacia, para ser denunciado, irmãos. Meu bispo, mas o que será da minha família? Meu irmão, é melhor ser denunciado e a gente partir para a verdade do que ser encoberto e ser pior. Tá? Então, Dani, não é bem por aí, né? Não é bem por aí, tá bem? Né? É, eu li aqui a mensagem anterior. A sua palavra realmente, e não é só esse, infelizmente, tá? Muitos homens às vezes usam da Bíblia, mas por isso que nós temos que ler com entendimento, tá bom? Nós temos que ler com entendimento, porque realmente há uma responsabilidade matrimonial, queridos, né? O sexo é uma área saudável do casamento, precisa estar saudável. Se não está, precisa ser resolvido, tá bom? Por ambas as partes, seja por homem ou pela mulher, porque hoje tá muito feio, tá? Hoje nessa nova geração, o que eu encontro, irmãos, escute, o que nós encontramos hoje desta nova geração, né, de casais aí jovens, casais de jovem de 20, 25 anos aí que na realidade não há uma procura de sexo pelo lado masculino, é terrível, tá? É terrível isso hoje nos nossos dias. Hoje o jovem, o homem trocando a mulher por celular, por videogame, por redes sociais, entendeu? Então hoje está terrível a sexualidade entre os casais, né? Porque hoje há uma busca da mulher e o homem não está nem aí. Então hoje está terrível, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas é um erro fazer isso, Dani, o homem usar a palavra para forçar, né? Então não é bem por aí, né? Mas nós temos que caminhar no prisma onde a sexualidade é uma parte saudável do casamento, ela também precisa acontecer. Se ela não está acontecendo, este homem precisa caminhar e orientar a sua esposa, né? Pode ser hormônio, pode ser hormonal, caiu a taxa de hormônio, então a mulher perdeu o desejo, então precisa se orientar, tá bom? Precisa se orientar porque a sexualidade é uma parte saudável do casamento. Ela precisa acontecer. Afinal de contas, uma das maiores crises de casamento é sexualidade e finanças. São as duas maiores crises dentro do casamento, tá? Sexualidade e finanças. Então ela precisa andar saudável, né? Então precisa. A Bíblia também vai nos orientar isso, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Então, aqui, né? Aqui nós vamos ver. Por que eu estou pontuando, bispo? Por que o senhor está batendo tanto? Porque a gente escuta a torto e a direita, irmãos, que a Bíblia é machista, que a Bíblia não olha para a mulher, que a Bíblia só olha para o homem e tal e tal. E não é, não é. Nós vamos ver logo aqui no Velho Testamento, né? A gente vai ver Deus usar a vida de Moisés para mudar esta figura que não tinha lei nenhuma. Então a mulher não era bem vista mesmo, porque não tinha. Mas Moisés aqui através do Senhor vai dando carta, direcionando e favorecendo a mulher, tá? Então, quero aí falar para vocês mulheres, né, que olhem, leiam a Bíblia com cuidado e vocês vão encontrar muitos textos onde Deus está cuidando da mulher, porque parece que Deus olha lá e Deus não está se importando com nada, pelo contrário, Deus está se importando sim, tá? Deus está se importando sim, por isso que Deus vem mudando, Deus vem amparando
aí as mulheres, principalmente com o passar do tempo. Nós vamos ver coisas acontecerem no Novo Testamento que era impossível acontecer no Velho, tá? E eu não vou falar hoje, porque nós vamos chegar na leitura lá e nós vamos relembrar isso, tá bom? Então, não sinta você, né, você que talvez né, do segundo casamento, você teve o primeiro casamento, acabou separando, não carregue nenhum tipo de acusação, tá bom? Nosso Deus olha para nós com olhar de misericórdia, tá? E essa fala minha não é uma fala libertina, tá bom? Dizendo, ó, agora tá livre, todo mundo pode separar. Não é isso, tá? Eu sou um pastor conservador, eu acredito na restauração do casamento, não é por acaso que eu trabalho com casais há mais de 10 anos, né? Ministrei casados para sempre durante 9 anos seguidos, todos os anos, dia após dia, às vezes fazia o curso de 2 a 3 vezes no ano, acreditando na restauração familiar, na restauração dos casamentos, amadurecendo os casamentos. Então foram anos de muito aprendizado com Deus sobre o casamento e com a família. Não parei, continuo trabalhando. Então trabalho há mais de 10 anos, especificamente, né, com casais, porque a gente trabalha desde que fomos levantados ao pastoreio, então há mais de 15 anos, mas focado mesmo em casais, temos aí aproximadamente de 10 a 12 anos, né? Se não me falar memória, tem que sentar para calcular direitinho, mas é mais ou menos isso aí. Então, eu acredito sim no casamento, eu não concordo com o divórcio, mas é preciso analisar caso a caso. Não fique escandalizado, sabe, irmãos? Quando você ouvir, a irmã fulana se divorciou, né? A gente nunca sabe o que uma mulher ou que um homem está vivendo dentro da sua casa. A gente não está convivendo para a gente ter o dedo para apontar, para julgar as pessoas. Você não está lá. Você não está deitando com aquele marido que é abusador, com aquele marido, sabe, que não cuida, que não é provedor, que não é honroso, que não olha para sua mulher e depois quer a sexualidade, sabe? E outra parte também, a gente não está com aquele marido que a mulher não olha para ele, não se importa com ele, não cuida dele, né? E quando vai procurar sexualidade ainda é grosseira, né? Vai lá, faz logo, né? A gente escuta muitas coisas em aconselhamento. Então, nunca se escandalize, né, com o divórcio de alguém. Nem trate ruim uma pessoa que se divorciou. Nós não podemos normalizar, mas nós também não podemos colocar cangaia de peso sobre as pessoas, né? Dizendo que ela agora não é mais fiel, né? Que ela não é mais a mesma pessoa, desvirtuou, nada disso, tá bom? E eu quero reforçar aqui para nós que estamos aqui, né? Povo de Deus, nós somos um povo inteligente. Então, repetindo, se acontecer alguma coisa na sua família, no seu casamento, e que está dentro do cunho da lei, procure a lei. Você pode até procurar o seu pastor, porque ele é um apoio emocional, ele é um apoio espiritual, tá bem? A família pastoral, ele é um apoio, a família pastoral é um apoio para a ovelha, para a esposa ou para esse esposo, dependendo do caso. Porém, casos que é para ser tratado na justiça, é justiça, não é igreja. Porque depois, irmãos, a gente fica mal visto como pastor. Não, o pastor obrigou a estar casado. Não, o pastor não tomou nenhuma providência. Quantas vezes, escuta, quantos aconselhamentos eu participei, tá? De agressão e que a mulher não queria denunciar. Porque corria risco do cara ser preso e ela falava, eu não vou prender o pai da minha filha. Isso dava uma certa indignação nossa como pastor, verdade. Dava uma indignação porque nós não concordamos com isso, né? Nós não concordamos com uma agressão. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ver só esse número de feminicídio crescer e crescer cada dia mais no nosso país. Então, como pastor, como igreja, nós não concordamos com nenhum tipo de agressão à mulher.
tá? E também não concordamos com nenhum tipo de agressão ao homem, tá bom? Isso já está certo e sarado no nosso coração, já está certo. Agora, nós precisamos entender, existe algo chamado lei. Então, tem um problema, ligue 190. Polícia, lei, abre boletim de ocorrência. Se precisar, entre com processo, tá bom? Tem lei, não coloque na mão do pastor o que não cabe a ele. Não cabe o pastor decidir a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre falo dos meus aconselhamentos, tá? Eu caminho para a restauração, mas eu falo, quem vai deitar com essa mulher é você. E quem vai deitar com esse homem é você. Eu vou fazer o aconselhamento, vou voltar para minha casa e vou voltar para minha vida. Então quem vai ter que aturar, né, esse indivíduo ou essa indivídua é você. Então analise bem. E qualquer coisa, existe justiça no nosso país. Existe lei, tá? Que não fere o princípio, tá? Existe lei que não fere princípios da palavra de Deus e que a gente pode usufruir dela. É esse caso que eu estou dizendo. Tá bem? Então eu quero convidar, nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, o horário já foi embora, tá bom? Então nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, nós vamos ver ainda muitas questões cultural, mas eu quero sempre que você analise e observe com cuidado como Deus está fazendo as coisas, como Deus está orientando, né, os seus líderes na história a fazerem as coisas, tá bom? Para a gente ter uma nova perspectiva da Bíblia que sempre esteve aí, ela não mudou, ela continua a mesma, mas foi pintado, né, através de tantos ativismos, né, ativismo da homossexualidade, feminino, né, e aí por aí vai, né. Então existe tanto ativistas aí que pega a Bíblia e quer desconsiderar a palavra de Deus, né, dizendo que a palavra é homofóbica, dizendo que a palavra ela é machista, que a Bíblia é machista, a Bíblia é homofóbica, e não tem nada disso. A Bíblia é repleta de amor, irmãos, e direcionando uma humanidade caída, uma humanidade perversa, né? É isso que a Bíblia faz. A Bíblia ajusta uma humanidade perversa. Irmãos, a humanidade precisa de lei. Se a humanidade não tem lei, ela anda desorientada, ela comete as piores atrocidades, tá? Então, esteja certo disso, tá bom? Esteja certo disso. Não existe nenhuma condenação contra a sua vida se você vivenciar, né, uma etapa dessa, né, de divórcio, de separação. Não existe, tira isso, né, do seu coração. Claro que nós não estamos aqui, né, fortalecendo, de como a gente está vendo em várias igrejas, os pastores se separando 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não, aí já é safadeza, né, irmãos? Aí já é mau caratismo, não é verdade? A gente tem leis, tem doutrinas, tem orientações bíblicas, aí já é libertinagem, tá? Mas eu quero aqui fortalecer dizendo que a Bíblia olha para as mulheres, né? Ora, tem esse cuidado, tá? Para com a mulher, tá bem? Então, nós vamos encerrar aqui. Tem alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tá bom? A oportunidade é agora, tá? Esse tempo de leitura é para isso também, tá, irmãos? Nem sempre a gente vai ter aqui, uma palavra revelada, mas é hora que a gente vai ter direcionamentos para dar, observações para dar. Afinal de contas, existe uma multiforme da Bíblia também de tratar as coisas, né? Deus trabalha em todos os lugares e a gente precisa, às vezes, muitas das vezes, nós precisamos de orientação, né? A gente fica repleto de dúvida, com medo, eu vou estar desobedecendo, eu vou estar pecando, eu vou estar indo contra a palavra de Deus, e não, tá? Então é preciso observar com muito cuidado, é preciso observar com liberdade e não com libertinagem, tá? Com liberdade, né, com o pé no chão, observando os pontos do que a palavra está dizendo acerca de tantas coisas, tem muitas coisas ainda
que Moisés ainda vai direcionar até o capítulo 34, tá bom? E eu espero que você esteja crescendo, sabe, no conhecimento, crescendo, se aprofundando na palavra de Deus. Amém? Podemos encerrar. Tem alguma dúvida, alguma pergunta que quer estabelecer aí? No nome de Jesus. Não? Então nós vamos orar para encerrar, tá bem? Se ninguém tem dúvida, se ninguém tem nenhuma pergunta, está sendo muito boa. Eu, a cada dia, irmãos, eu estou assim, né, apaixonado, a cada dia pelas Escrituras Sagradas. Cada dia eu vejo uma experiência, um direcionamento, uma solidez de alguns assuntos que é tão importante para os nossos dias atuais, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida e eu quero mais uma vez orar por você, amém? Senhor, na autoridade do teu santo nome, eu venho aqui te agradecer, Senhor, por este momento, agradecer pela vida dos seus filhos que todas as manhãs está aqui acompanhando esta leitura. Nós estamos lendo, observando os textos, analisando com muito cuidado, com muita cautela, né? E vendo o teu cuidado, o teu amor sobre cada pessoa, sobre cada vida, Senhor, na autoridade do teu santo nome. Queremos agradecer por esse privilégio de estar conhecendo a cada dia a tua palavra, que o Senhor nos fortaleça e o Senhor nos permitindo, vamos ler esta Bíblia este ano inteiro, papai querido, até o mês de outubro, se Deus assim nos permitir, Senhor. Nós queremos agradecer por este privilégio, por ser um país que possamos ler livremente a tua palavra, Senhor. Também quero orar em favor da vida da Selma, está pedindo oração pela sua saúde, que o Senhor possa derramar o bálsamo de cura, né, derramar aí a provisão que a tua filha precisa sobre a sua saúde, que seja restaurada a sua vida, as suas forças, os seus ânimos, no nome poderoso de Jesus. Pai, eu apresento a vida da tua filha e peço, vá de encontro nesta manhã. Nós acreditamos que tu és um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Nós estamos aqui distância, com uma distância física, mas estamos conectados espiritualmente. Então peço a tua poderosa mão em favor da vida, papai querido, da tua filha, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma excelente sexta-feira na sua presença e um ótimo final de semana na autoridade do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Amém. Que Deus venha te abençoar no nome de Jesus e que Deus derrame suas bênçãos e suas vitórias sobre a sua vida, viu? Ó, beijão no coração. Amanhã voltaremos aqui 8 horas da manhã com mais uma leitura bíblica anual. Que Deus abençoe você.